Então, continuando, a primeira classificação que nós temos vai ser a classificação desse carinha chamado Haroldo de Azevedo, tá? Isso é uma classificação que foi elaborada na década de 40, tá? E que vai levar em consideração a altitude do relevo. Então, baseado nisso, Haroldo de Azevedo vai dividir, tá, o território do Brasil em dois tipos de formação, tá? Em planaltos, que vão ser as superfícies, que vão ter uma leve ondulação, que vão ter mais de 200 metros de altitude, e planícies, que vai ser todas as superfícies com menos de 200 metros de altitude. Então percebam aí que ele basicamente divide o Brasil em uma grande região de planaltos, tá? Com duas planícies, né? A planície ali do Pantanal e a planície amazônica, que vocês podem ver aqui a planície amazônica e aqui a planície do Pantanal, beleza? Além da planície dos Pampas Gaúchos, né? A tão conhecida planície dos Pampas Gaúchos e a planície litorânea, né? A planície costeira. Então ele vai dividir o Brasil em duas grandes formas de relevo, né? Que é o planalto e planícies, tá? Então, continuando os estudos de Haroldo de Azevedo, vai ter um carinha chamado Aziz Absaber, tá? Que vai publicar sua classificação em 1958. E baseado naqueles estudos, ele vai apresentar uma nova classificação que vai se basear, além da altitude, né, do nível altimétrico que Haroldo de Azevedo utiliza, ele vai se basear também no processo de erosão e também de sedimentação do território, tá? Ele vai se definir planalto enquanto uma superfície suavemente ondulada, tá? Onde vai se verificar o domínio do processo erosivo, tá? E a planície vai ser a área onde o processo de sedimentação, tá, vai ser mais atuante. E isso vai independer do nível altimétrico. Então, esse vai ser o mapa do relevo do Brasil, elaborado por Aziz Absaber, né? Então, percebam aí, né, as áreas em cinza, em marrom, desculpem, são as áreas de planalto, enquanto as áreas em verde são as áreas de planície. Aí, diferentemente de Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber vai levar em consideração o processo erosivo, o domínio do processo erosivo e da sedimentação. Então, toda a área de planalto será aquela área onde vai se verificar o domínio do processo erosivo. E toda a área de planície será onde vai identificar um processo de sedimentação mais atuante. Então aí vai independer da altitude desses locais, beleza? E aí a última classificação, a mais recente que nós temos, é a de Jurandir Roys, tá? Que foi divulgada ali em meados dos anos 90, tá? E a exemplo de Absaber, ele também vai se utilizar desses processos, tá? Que são chamados de processos geomorfológicos, para elaborar a sua classificação, tá? Mas Royce, como ele vai estar num Jurandir Royce, como ele vai estar num tempo mais avançado, né? Podemos dizer assim, ele vai estar num período mais à frente, ele vai se utilizar de um recurso moderno, tá? Um recurso chamado de aerofotogrametria, tá? Que são fotos aéreas, tá? Que vão auxiliar é uma câmera que se bota embaixo de aviões, é uma câmera altamente potente que consegue, a partir dela, retirar várias fotos do território e observar todo ele. Então, a partir disso, ele vai reformular a classificação do relevo brasileiro e vai elevar o número de unidades do relevo para 28 grandes unidades, como vocês podem ver nesse mapa, tá? E aí, ele não vai se prender às divisões anteriores que a gente existia, né? Apenas as divisões de planalto e planícies. Ele vai introduzir um novo conceito que era algo muito presente no território brasileiro, mas que os outros autores, os outros estudiosos, né, os outros geógrafos não levaram em consideração, que era o conceito de depressão. Tá? Então ele vai destacar o relevo brasileiro em três formas principais, tá? Em planaltos, planícies e depressões, tá? Então os planaltos ele vai definir como uma área de superfície irregular com altitudes acima de 300 metros e que de lá que vai sair todo o produto, todo o processo de erosão. Tá?
tá? As planícies serão as áreas mais planas e que vão ser formadas pelo acúmulo recente de sedimentos, beleza? Enquanto a depressão será uma superfície entre 100 e 500 metros de altitude com uma inclinação suave, mais plana que o planalto, tá? E formada por um processo de erosão. Vai ser uma superfície em que ela vai estar mais abaixo, a sua altura vai ser muito mais baixa do que todas as áreas que a circundam, beleza? Então, é a partir disso que ele lança esse mapinha que vocês podem ver aí. E se vocês quiserem pausar o vídeo para observar quais as áreas ele definiu como depressões, qual área como planície, como planalto e enfim, tá? Então, o que é que a gente pode definir do nosso estudo sobre as formas de relevo do Brasil, tá? A gente pode definir que o relevo brasileiro, tá, é um relevo em que predominam planaltos de baixa altitudes e depressões. Isso é a predominância do Brasil. A gente tem algumas áreas de planície, mas são muito poucas em comparação à quantidade de planaltos e depressões que nós temos, tá? Então esse relevo, ele não possui grandes altitudes, tá? As áreas de maior altitude chegam na faixa, a área de maior altitude chega na faixa dos 3.000 metros, beleza? E por que não ocorre isso, né? Esse fato, como eu falei no início, ele pode ser explicado pela antiguidade do terreno brasileiro, né? Da área do Brasil, do relevo brasileiro, que são áreas que vêm sofrendo erosão e intemperismo há milhões de anos, desde meados dos períodos pré-cambrianos da nossa história. Tá? Então, as formas de relevo do Brasil está basicamente dividido nessas três. O Brasil, como um todo, ele está basicamente dividido em três grandes formas de relevo, tá? Que são os planaltos, as planícies e as depressões. São as principais formas de relevo que se apresentam do Brasil, tá? Não apresentando as grandes cadeias de montanhas, beleza? Então, eu espero que vocês tenham compreendido tudo isso, tá? E até a próxima.